Há 8 anos atrás, eu passei exatamente por essa experiência. Ouvi desde novinha que eu não teria filhos por conta da endometriose que eu tinha. Eu sempre amei criança, eu queria ser mãe, mas eu não assumia isso. E eu me acostumei com essa ideia de que eu não teria filhos. Quando eu estava num momento muito bom da minha carreira, com um ótimo salário e com ótimos benefícios, estava numa empresa que eu gostava muito, com uma chefe maravilhosa e, de repente, um positivo. Uau, como eu faria com essa nova informação que mudaria de vez a minha vida? Bom, começaram todos os conflitos e junto com ele veio o conflito da amamentação. Já na gravidez eu me lembrava de coisas que eu havia escutado de outras mulheres. Uma coisa que me lembro muito de ouvir era assim: o bebê ele gosta de fazer do peito da mãe uma chupeta. E isso era tido como algo ruim. Ao mesmo tempo, eu pensava, se é para ser mãe, tem que ser tudo perfeito, tudo de modo perfeito. E as cobranças em cima de mim, feitas por mim mesmo, começaram logo cedo, ainda no início da gestação. Próximo de nascer, eu li muitos assuntos, muitos livros falando sobre a amamentação. O que eu mais lia era: toda mãe tem leite. Ok, estava confiante que tudo daria certo. Quando o Nicolas nasceu, já na primeira noite começaram os desafios. Ele chorou a noite inteira. Enquanto eu tentava amamentá-lo, assim como Sabrina, ele também não conseguia pegar do jeito certo. Eu havia estudado várias posições para facilitar a pega e ao mesmo tempo todas elas não davam certo. Enfim, quando amanheceu, às 6 horas da manhã, a enfermeira pegou ele para dar banho e lá com certeza deram fórmula no copinho para ele. Porque após o banho, ele veio dormindo, né, muito bem. Bem calminho, afinal, a barriguinha estava cheia, já tinha tomado banho e não tinha tido uma noite boa. Então, ele dormiu bem ali ao longo do dia. E por mais que eu tentasse acordá-lo, tirava a roupinha, deixava ele com um pouquinho de frio para ver se ele acordava e tentava mamar novamente, não tinha acordo. Ele não ficava acordado. Não tinha o que fizesse para ele ficar acordadinho ali para a mamãe tentar amamentar. E aí fomos para a segunda noite, do mesmo jeito, mas aí às 3 da manhã vieram buscar ele, de tanto que ele chorava. E na verdade, o meu leite nem havia descido ainda. Ele desceu mesmo quando eu cheguei em casa. E aí na primeira noite em casa, quando eu achava que seria melhor, porque nós já estaríamos mais tranquilos, né? O leite desceu, mas desceu de uma vez e empedrou. Antes eu não tinha leite, e agora veio tanto leite que o leite empedrou e ele não conseguia sugar. Enfim, fiz uma compressa, fiz de tudo, ele passou mais uma noite só chorando. No dia seguinte, meu marido queria comprar fórmula para ele, e eu com aquela coisa de que toda mulher tem leite, e que se eu desse leite para ele, se eu desse outro tipo de leite para ele, ele largaria o peito. O que eu fiz? Insisti nisso por 20 dias. Ele dormia só enquanto estava no peito. Quando eu tirava, ele acordava. Foram 20 dias e noites dessa mesma maneira. E aí chegou o dia de levá-lo ao pediatra para pesar. Bom, nesse dia descobri que ele não havia engordado nada e que ele estava bem abaixo do peso para uma criança de 20 dias. O médico foi super estúpido comigo e me perguntou o que eu estava querendo, se eu queria matar o meu filho. E eu respondi, eu só queria que ele mamasse meu leite. E ele respondeu, mas nem tem nada aí nessa porcaria? Pode imaginar como que eu saí dali naquele dia do consultório? Eu saí com o peso da culpa por ter deixado ele por 20 dias passando fome, com culpa por eu não ter o leite suficiente para ele. Era tanta coisa que passava pela minha cabeça. Mas enfim, eu fui obrigada a ir direto na farmácia para comprar a fórmula, comprar um outro leite para ele. E quando ele tomou pela primeira vez aquela mamadeira, ele dormiu tanto, dormiu por várias horas seguidas, mostrando que ele estava realmente cansado. E eu também, estava tão cansada, estava me sentindo tão culpada por não ser capaz de alimentar o meu próprio filho. E aquela história que toda mãe tem leite? Porque só eu não tinha. Mas aí, como se não bastasse isso, quando eu saía com ele e tinha que dar mamadeira, as pessoas perguntavam, por que você não dá o peito? E aí, quando eu dizia que não tinha leite, eu escutava, mas tem que insistir. Poxa, insistir mais? As pessoas não faziam ideia de quão doloroso era esse processo, de quão foi doído, tanto para mim quanto para ele. Eu achava que ele nem ia me amar. E qualquer pessoa conseguia acalmá-lo, menos eu, de tão abalada emocionalmente que eu estava. Mas enfim, o tempo foi passando e eu fui sempre carregando essa culpa por não ter sido capaz de amamentar o meu filho. E aí quando eu engravidei pela segunda vez, como foi? Eu pensava assim, bom, se eu tiver leite, ótimo, se não tiver,
Não vou fazer ele sofrer. E quando meu filho mais novo, Guilherme, hoje com 5 anos, nasceu, para minha surpresa, a pega dele era ótima. E eu tive leite desde o primeiro momento. Bom, estava toda feliz, né? Parecia que tudo estava dando certo. Mas aí, eu ia ter alta numa quinta-feira à tarde. E quando foi de manhã, a enfermeira entrou no quarto e disse: você já está de alta, já pode ir para casa. Pronto. Foi ouvir a palavra alta, meu leite secou. O medo de chegar em casa com outro bebê e decepcionar o Nicolas, que só tinha 2 anos, de não saber dar atenção para os dois, enfim, já no caminho para casa tivemos que parar para comprar fórmula para o Guilherme tomar. E enquanto o Nicolas mamou 2 meses, porque eu insisti muito, com o Gui eu não quis passar por isso e nem fazê-lo passar por isso. E ele mamou apenas 1 semana, mesmo assim completando com a fórmula. E aí agora o que eu tinha? Mais uma culpa. A culpa por não ter insistido. Percebe o quanto ser mulher se torna pesado? As pessoas colocam pressão, nós nos colocamos ainda mais. Isso influencia na nossa vida, em como nós nos tratamos depois. Nós nos martirizamos por não ter feito o que achávamos que podíamos fazer. Porém, o que precisamos entender é que só fazemos sempre o que nós conseguimos fazer, o que nós damos conta. Eu não tenho como dar algo que eu não tenho para dar, algo que talvez eu nem tenha recebido. No meu caso, haviam muitas questões não resolvidas com a minha infância. O medo de ser mãe, o medo de não saber ser mãe, o medo por não ter uma mãe para me orientar, já que a minha já era falecida. Eram muitas incertezas, muitos medos e o extremo perfeccionismo.